todas estas áreas que subsistem como áreas críticas da discriminação contra as mulheres, mostram como o progresso é difícil, como pode haver regressão e como tudo isto é bastante vulnerável e bastante frágil. Em resumo, como é que hoje, eu penso que se poderia dizer, quer a nível nacional, quer internacional, que os problemas estão identificados, os grandes princípios estão reconhecidos, as estratégias estão delineadas e que há que passar da teoria à prática. Com o teletrabalho ou o trabalho remoto, convirá a dizer que esta crise também está a contribuir para agravar a bifurcação entre as mulheres de mais altas qualificações e com melhores ocupações e aquelas que têm trabalhos mais penosos. Estas últimas não podem fazer teletrabalho, não podem fazer trabalho remoto, é evidente. Serviços domésticos, por exemplo, auxiliares de enfermagem. Bom, as outras podem fazer, as que estão em determinadas ocupações, sobretudo do terciário e de qualificações mais elevadas, podem fazer teletrabalho. Nos estudos que publiquei em 2009, 2008, etc., a presença de mulheres nas estruturas do ensino superior é praticamente, ou talvez seja a mesma que hoje em 2021. O campo de estudos de género feminista sobre as mulheres como campo científico. Portanto, tinha vontade de fazer isto, quer dizer, fazer uma coisa disto, porque o que as pessoas não percebem é isto mesmo. Mas falta uma coisa fundamental para o seu reconhecimento como área científica autónoma, que é o financiamento. E neste âmbito das ideias que atravessam os séculos, enquadra-se a divisão das mulheres entre aquelas que são honestas e as não honestas. Portanto, esta era a designação jurídica que desapareceu, não é? Mas hoje podemos encontrar um paralelo com as mulheres fáceis e as que não são, e as difíceis, não é? Portanto, esta divisão das mulheres vai se relacionar com a experiência e a sua moral sexual e vai se articular com a divisão das vítimas, entre aquelas que são chamadas e vistas como verdadeiras vítimas e as outras. Para se contextualizar um pouco esta discussão, antes de iniciar a explicação de como é que Langton veio a fazer uma aplicação sobre o debate da pornografia, tenho que introduzir, digamos, o estado da questão com respeito a esta discussão. Como algumas pessoas saberão, durante os anos 70 e 80 houve uma discussão sobre a descriminalização da pornografia nos Estados Unidos, que acabou por passar a estar protegida ao abrigo da primeira emenda da Constituição Americana, e essa despenalização foi contestada por feministas como Catherine McKinnon. Quem tem decidido ao longo dos séculos, das décadas, não é? Sobre o desenho das cidades? Quem tem mandado? E quem é que tem mandado? Genericamente, os homens. E os homens, e como já vimos, por não terem nas suas costas, no seu colo, o papel tradicional de cuidadores, há toda uma existência humana que desconhecem, não é? Estes 50% ou mais de existências e necessidades humanas são completamente obliteradas, esquecidas no desenho da cidade. E o que quer dizer? Quer dizer que vários países da União Europeia, e muito em particular aqueles que exibem uma taxa de emprego das mulheres bastante elevada, são aqueles onde nós estamos a verificar que não há propriamente uma superação do modelo tradicional e assimétrico que remete as mulheres para a esfera do cuidado e reforça o papel dos homens como os principais provedores. Tarefa tornar visíveis esferas da vida, de grupos, de práticas, de artes, ficaram desconhecidas.
sem registro, sem assinatura, sem nomes nem rostos próprios. A sua existência, porque elas eram e existiram, era marcada pela insignificância, o que leva a pensar não tanto sobre a invisibilidade, mas sobre as formas que tomou essa invisibilidade ou essa visibilidade marginal menor, como quando tendo ficado numa zona menos iluminada. Yo creo que el feminismo radical de los años 70 tuvo como efecto una fuerte crisis de legitimación del sistema patriarcal. Yo contemplo el capitalismo neoliberal como que viene a ayudar al sistema patriarcal y que viene a desactivar esa crisis de legitimación política del patriarcado, ¿no? Del sistema patriarcal. Também a segunda questão. O que está em jogo é todas as pessoas e cada uma das pessoas tomadas individualmente. Não são as instituições, nem sequer a instituição familiar. Para Marta Nussbaum é muito claro que a instituição familiar foi e ainda é hoje o sítio onde as mulheres são mais segregadas e onde há menos igualdade entre homens e mulheres. Y hubo una fecha importante que es 1995, porque ahí en la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer de Pekín ya fueron muchos grupos sociales los que llevamos, por así decirlo, la propuesta de que había que cambiar el sistema de hacer el cuadro macroeconómico, porque no se estaba teniendo en cuenta un recurso importantísimo que costaba mucho esfuerzo a quien lo ponía, que era el tiempo no remunerado. A pandemia foi revelador, como se fosse preciso revelar ainda mais, mas tornou mais evidente esta situação de uma gravidade enorme e desta sobrecarga excessiva das mulheres face aos homens em matéria de cuidado. Grande parte dos presos e das presas políticas, sobretudo das presas políticas, não é conhecido o nome. No coletivo, o nome delas foi apagado, mas elas estiveram lá. Uma questão que me parece essencial. As mulheres foram apagadas da resistência. E isto não é por acaso. Isto tem que ver com tudo o resto. As mulheres são apagadas da história. A designação de estudos feministas é explicitamente política, não é? E é confundido por vezes com feminismos, embora nós temos confluências e vivemos em diálogo, mas estudos feministas é trabalho, é conhecimento, é construção de conhecimento. Este Papa, depois o que acontece é que há ali uma máquina que já existia e uma máquina que continua a existir e que é a Cúria, não é? Que é uma espécie, dá a ideia que é uma espécie de um pântano. E portanto a questão que se põe é se ele vai conseguir ir tão longe quanto queria por causa da persistência deste pântano, portanto de uma máquina secular pantanosa. É uma mega estrutura, não é? Uma mega estrutura. São elementos fundamentais e que eu acho que foram fundamentais. Esses elementos foram sobretudo definidos por ela na década de 80, 90, não é? Embora ela nessa altura já fosse bastante crescida, portanto ela começa a pensar e a produzir pensamento muito mais cedo.
E eu destacaria desse tempo anterior uma noção fundamental e que para hoje parece uma noção trivial, mas não está assimilada, que é o objetivo de tudo, e da ação política em primeiro lugar, é o bem comum. Como mulheres, existe um problema base que nos une a todas, mas como indivíduos, dentro de uma sociedade onde há uma hierarquia racial, onde há uma opressão econômica através do sistema capitalista, existem diferenças que são muito importantes de serem articuladas para que nós possamos modificar essas realidades. Gender, when we first started using it, was radical, and people paid attention. What is it that they're talking about? You had to explain that there was that you weren't talking about a biological referent, or the social definitions of biology, but you were talking about something more complicated, about the ways in which biology itself was defined by these social definitions of what it meant to be male or female, a man and a woman. Houve uma investigação nos anos 90 para avaliar tudo o que já existia de resposta na área da violência contra as mulheres. E uma das conclusões interessantes que tiraram é que as casas-abrigo protegiam essencialmente os homens. Portanto, nos anos 90, porque eram as mulheres que ficavam pobres, eram prejudicadas, elas e as crianças, porque perdiam as suas redes de suporte, os amigos, as famílias, etc. Eram destacadas, digamos, perdiam os empregos, é lógico, porque tinham que ser deslocadas para outras zonas, e os agressores ficavam sempre nas casas, nos bens e serenamente. Todas estas questões das mulheres compositoras têm sido alvo de investigação, etc., nas últimas décadas, porque durante todo o tempo ninguém achou que era estranho não haver uma única mulher em tantos e tantos e tantos compositores que nós aprendíamos. Portanto, isto é uma coisa que a mim me parece uma aberração completa. Como é que é possível imaginar que se pode estudar qualquer área do conhecimento, seja ela qual for, música, enfim, neste caso história de qualquer área do conhecimento, história da música, história da ciência, história da filosofia, história das ideias, sem incluir ou sem passar sequer por 50% da humanidade. The misogyny of pornography exists in pornography and outside in the real world. By the time the boys get to pornography at 11, they've already internalized misogyny that exists. So what porn does is not only give you the images and the actual kind of scene on how to do rape, it cements all the other tropes and ideologies and norms and values you have in your head around sexism and violence against women. Há duas vertentes. A primeira é que não se pode pensar o Sul só a partir da relação colonial. Esta é uma questão. E por outra, que na verdade o pós-colonial é uma miragem, porque existem relações de dominação que podemos não chamar coloniais, mas são neocoloniais. Que há uma cidadania académica completamente enviesada em termos das relações de género. Ao nível, por um lado, do estatuto, claro que continuamos a ter uma rarefação de mulheres nos escalões mais altos das carreiras. Os guiões são pensados com uma característica fundamental e que é partem do currículo, e aqui é muito importante dizer isto, e que é toda a intervenção, sobretudo a partir dos anos 90, da igualdade na educação, parte
sempre do sistema educativo, das mudanças operadas, das prioridades do sistema e, a par disso, das necessidades do corpo docente face a essas prioridades e a essas mudanças. E ainda hoje não conseguimos chegar à paridade. Continuamos assim, portanto, há 18 anos para chegarmos de facto à paridade e continuamos a não chegar, e com a agravante de que este mandato, o mandato atual na Assembleia da República, que é um órgão democrático emblemático, diminuiu a percentagem de mulheres eleitas deputadas, o que é gravíssimo. Eu tenho, em particular, procurado entender a misoginia online dirigida a mulheres que são, no espaço público mais amplo, figuras públicas, portanto, mulheres com visibilidade. E, de facto, cada vez mais reconheço que este papel, ou o grande papel da misoginia, é o papel de silenciar as mulheres, não é? Silenciar as mulheres, é policiar o seu comportamento no mundo digital para as silenciar, inibindo-as de participar no espaço público. Mais do que ser obreira da lei de base, eu escrevia, porque ninguém a queria fazer, quer dizer, ninguém tomava a iniciativa. Como sabe, para haver uma lei, alguém tem que fazer uma proposta, ou um partido, ou um deputado tem que apresentar um projeto de lei, ou o governo tem que apresentar uma proposta de lei. Nunca tinha havido. Eu dizia, mas que diabo, então os outros direitos sociais todos têm lei de base já há tanto tempo. A saúde, uma lei de base da saúde, a lei de bases da educação, a lei de bases da segurança social, então, e a habitação, que é um direito constitucional, ao mesmo nível destes outros todos, não tem uma lei de bases, isto não pode ser. While the women are isolated and reduced to being at homes, the young boys are sent to madrasas, which are basically religious schools that have been increasing in numbers since the takeover of the Taliban in Afghanistan. And so you already see a connection between women who are reduced to nothing, not allowed to go and have education, and a radicalization of young men into religious schools. Primeiramente, né, eu acho que tem um traço teórico que nos permite essa análise, né, que é uma ferramenta analítica que a gente utiliza no feminismo negro, que é a perspectiva, que é o conceito, enfim, hoje em dia muito utilizado, da interseccionalidade. Tá? Esse é um ponto importante. É entender que as opressões raciais, de gênero, e aí também muitas vezes de classe, se interseccionam e sobre as mulheres negras. Então, assim, esse é uma perspectiva, é um ponto teórico que a gente tem que compreender do movimento. We see more and more, again, normalization of violence against women and girls, the use of violence against women and girls that are very public in society, so that are women politicians, that are journalists, that are human rights defenders, linked to the increasing commercialization of women's bodies is also this push to normalize surrogacy. Estamos preocupadas por el ambiente y los retrocesos que ya estamos viendo en muchos sitios, sobre todo en la gente más jovencita, las nuevas generaciones, ¿no? Ahora en la etapa pues, de la adolescencia y ya estos primeros años universitarios, donde el impacto de las redes sociales, el impacto de ciertas corrientes, hombre, asociadas sobre todo a sectores ideológicos ultraconservadores, no es un reflejo de su experiencia, es un reflejo de las comunidades digitales en las que están participando.
we have to look at the caste system as based on marriage rules to secure the passage of property, surplus women, what to do with them. It's a gender-based system. And so therefore, through the need for capital to free labor, gender as well as caste found a kind of amphibolic support in within the civilizing side of capitalism, which is something we have to look at very carefully. O Graal ainda hoje faz a alfabetização. Não é uma alfabetização para ensinar a ler e a escrever, porque felizmente já não é necessário, mas é uma alfabetização para a cidadania e para os direitos das mulheres, que continua a ser muitíssimo necessária na nossa perspectiva. Também é curioso porque é o Graal que traz para Portugal também as metodologias do grande pedagogo Paulo Freire,